O que é que aconteceu com a seleção brasileira, hein? A torcida está revoltada. O time foi humilhado em campo e agora surgem rumores de que Dorival Júnior pode estar com os dias contados no comando da seleção. O que deu errado nesse jogo? Eu vou te contar tudo agora, então já deixa o like e vem comigo. Dorival Júnior nem mereceria ter sido o treinador da seleção brasileira. Eu não lembro de ter assistido um jogo da seleção brasileira tão ruim. Triste, profundamente lamentável. Nesse ponto, eu acho que ele tem a sua responsabilidade, sim, pela goleada, pela escalação, pelas escolhas, né? Diante de um adversário que é muito conhecido. A responsabilidade, ela é toda minha. Mas não dá para continuar assim. Vamos direto ao que interessa. O Brasil ele entrou em campo e o que aconteceu foi simplesmente inacreditável. A seleção foi dominada do início ao fim. Foi um futebol apático, sem reação, e o placar realmente só refletiu a vergonha que vimos dentro de campo. E não foi só a torcida que sentiu isso, viu? Os próprios jogadores pareciam perdidos, sem comando, sem estratégia. E agora fica a pergunta: a culpa é do elenco ou do técnico? Bem, amigos das redes sociais, milhões de amigos das redes sociais. No final do meu comentário no Jornal da Band, um dia antes desse 4-1 da Argentina, fora o baile em cima da seleção brasileira, eu pedia: tomara que os deuses do futebol olhem com carinho para a nossa seleção. Não tinha jeito de olhar com carinho. Transmiti mais de 40 anos de seleção brasileira. Fora aquele 7-1 na semifinal da Copa do Mundo aqui no Brasil, em 2014, nunca vi a seleção jogar tão mal. Muito simples falar do jogo. De um lado, um time bicampeão da Copa América, campeão do mundo, sem dois atacantes titulares, o Messi e o Lautaro, mas bem treinado, aplicado em cada lance, com muita intensidade, com ótimos jogadores de meio campo, com uma boa defesa, com ótimos atacantes. Do outro lado, desculpa, Dorival, eu não gosto de pedir cabeça de técnico, mas do outro lado, era um time que parecia um bando, juntando um jogador dali, com outro jogador daqui, com outro daqui, com outro de lá, e sem fazer nada. A defesa, um horror. O meio-campo, mais uma vez, e fora o Gerson que joga no Flamengo, todos os jogadores de meio-campo de time do Brasil, eles jogam em times pequenos ou médios. Isso nunca aconteceu na história do futebol brasileiro. E lá na frente, ninguém resolveu nada. O Rafinha, claro, era evidente que depois que outros jogadores experientes, aqueles caras mais duros, mais firmes da Argentina, fosse para cima dele, fosse para cima do juiz. Qual é a vantagem, Romário, de você mandar dar porrada? Qual é a vantagem, Rafinha, de você dizer vamos dar porrada dentro e fora de campo se for necessário? Criou-se todo um clima. Então, de um lado, repito, uma belíssima seleção de futebol. Do outro lado, o pior time brasileiro desde aquele jogo dos 7-1 contra a Alemanha. Estamos aí há praticamente um ano da Copa do Mundo. Não gosto de pedir cabeça de técnico, vou repetir, não gosto. Sempre gostei do trabalho do Dorival, mas não dá para continuar assim. Edinaldo, você é presidente da Confederação Brasileira de Futebol, vai ser reeleito agora, porque os presidentes de federações todos barraram na tentativa do Ronaldo. Você jogou um tempão fora, ficou esperando um Ancelotti que não viria nunca, depois botou um técnico tampão, para depois vir com outro, nada dá certo, nada funciona. Que futebol brasileiro é esse? Que coisa horrorosa, que tristeza! O que vamos fazer agora? Tem que esperar. Ah, mas o Neymar pode se recuperar, pode voltar se estiver bem, tem que jogar se não estiver bem, não pode sequer ser convocado. Tem que começar de novo e já, imediatamente. Vou repetir, de um lado, um grande time, muitíssimo bem treinado, bicampeão da Copa América e campeão do mundo. Do outro lado, jogadores que brilham nos seus clubes, mas que juntos não conseguem sequer formar um time de futebol. Parecia um time profissional
jogando contra um time de amadores. Triste, profundamente lamentável. E olha, não sou eu que estou dizendo isso, viu? Você acabou de ver o Galvão Bueno descascando a seleção brasileira. E não parou por aí, viu? O Denilson também não escondeu a sua frustração e falou abertamente que sentiu vergonha da atuação do Brasil. Uma vez, a todos que estão aí nos acompanhando, me sinto envergonhado porque acho que é a primeira vez que eu vejo um jogo da seleção brasileira do estádio, né? Depois que eu parei de jogar futebol, trabalhando, enfim, conectado ao jogo, mas assim, olhando de longe, sentindo o calor da torcida adversária, que, enfim, parabenizar também ao torcedor argentino pela festa que fez aqui no Monumental. Agora, um jogo assim é vergonhoso para o torcedor, vergonhoso para a comissão, vergonhoso para a CBF, vergonhoso para os protagonistas que são jogadores. Porque desde o minuto 3 que você citou aí, Diniz, o torcedor já estava gritando o olé. O Brasil ficou sem tocar na bola há muito tempo. Aí você fala 4-1 para a Argentina, um 4-1 assim com peso, merecido o 4-1. E o gol do Brasil foi um gol achado, porque o Romero ele erra na saída de bola, ele tenta sair jogando, o Matheus Cunha pressiona, rouba a bola e faz o gol. E só, o Brasil não fez mais nada assim. Da lembrança que eu tenho nesse momento, que a gente está aqui ao vivo, eu não lembro de ter assistido um jogo da seleção brasileira tão ruim, tecnicamente, taticamente, um jogo tão distante de uma seleção adversária. Eu joguei alguns jogos com a seleção brasileira, competi várias vezes em jogos desse tamanho, e a gente normalmente, enfim, não falar de resultado aqui, às vezes perdia os jogos, mas tinha ali uma competição, sabe? Uma situação de falar, poxa, aquela bola, né? Não entrou, pô, aquela bola que o goleiro defendeu. A gente vai falar o que da seleção brasileira hoje? O que a seleção criou hoje para tentar buscar um resultado? Na minha opinião, não fez nada. E além disso, os principais comentaristas do país não deixaram barato. Ouve só mais essa análise. O negócio é o seguinte, né? Eu quero saber o seguinte, porque só se fala nisso. Dorival Júnior merece ser demitido? Eu vou dar aqui a minha opinião. Dorival Júnior nem mereceria ter sido o treinador da seleção brasileira. Pronto, eu já começo por aí. Eu não sou covarde, eu falei isso desde o começo. Eu falei que eu não achava treinador para a seleção brasileira. Eu falava que o treinador da seleção brasileira, na minha opinião, tinha que ser o Jorge Jesus. Eu dizia na época, e agora tá claro, gente. Tá claro, não dá. Agora, tem essa situação. Ele escalou o Brasil com 2 meias para enfrentar a Argentina fora de casa. Uma Argentina que domina meio campo. Uma Argentina que tem jogadores ali que hoje tem um meio campo muito entrosado. E aí é o que eu falo, não tem como você defender o Dorival Júnior no dia de hoje. Foi um baile da Argentina, foi um show da Argentina. Detalhe, abre um parêntese, é a mesma coisa que a gente falar assim, ó, foi um baile do só pra contrariar sem o Alexandre Pires. Foi um baile do Revelação sem o Xande de Pilares. Eu sei que os dois já saíram, mas eu tô dando exemplos aqui. Foi um baile do Guns N' Roses sem o Axl Roses. Por que eu tô falando isso? Porque o Messi não tava em campo. O Lautaro não tava em campo. Os 2 principais nomes da seleção argentina, eles não estavam em campo. Eles deviam estar lá se coçando no sofá, tranquilinhos, rindo da cara da seleção brasileira. Falando tipo assim, deixa a nossa garotada dar o show, deixa a nossa garotada brincar. Gente, foi ridículo. E aí é o que eu falo. Eu acho que não tem mais como o Dorival ser o treinador da seleção brasileira. A minha opinião. Também não vou fazer como muita gente, como disse o Mauro César Pereira aqui, para fazer lobby para tirar o Felipe Luiz do Flamengo, não. Não. Que tem muita gente da imprensa paulista louca para tirar o Felipe Luiz do Flamengo. Louca. Não é muita gente que diz que ele é um treinador novo. Deixa ele ganhar experiência. Agora, Bruninho Prado. Não tem mais defesa pro Dorival, Bruno. O que a gente viu hoje foi um time de pelada do goleiro
ao atacante Bruno. Agora, a pressão está gigante, hein? Muitos torcedores especialistas acreditam que Dorival Júnior simplesmente não está pronto para comandar a seleção brasileira. Será que já passou da hora de uma mudança? O que a CBF vai fazer depois dessa humilhação? A responsabilidade ela é total sempre. Eu nunca vou deixar de estar à frente de qualquer condição, estando no comando de uma equipe ou de uma seleção. Isso daí é natural, que ninguém esperava por aquilo que nós vimos hoje. E a responsabilidade ela é toda minha. Tudo aquilo que nós planejamos, infelizmente, desde o primeiro minuto de jogo, não aconteceu. A seleção argentina foi superior em todos os sentidos. E peço aqui até desculpas ao torcedor brasileiro, porque a expectativa era muito diferente daquilo que nós vimos, daquilo que nós apresentamos. E realmente foi uma noite muito complicada para todos nós. E olha só, os rumores estão pegando fogo. Depois dessa humilhação, muita gente já pede a demissão de Dorival Júnior. E sabe quem está sendo apontado como o nome ideal para assumir a seleção? Nada menos que Jorge Jesus. Isso mesmo, o Mister, ídolo da torcida do Flamengo, pode ser a solução para tirar o Brasil dessa crise. Mas será que isso realmente pode acontecer? Jorge Jesus aceitaria assumir a seleção? E principalmente, ele é mesmo a melhor opção para o Brasil? Deixe sua opinião nos comentários. E agora eu quero saber a sua opinião. O que você acha desse jogo vergonhoso da seleção brasileira? Dorival Júnior tem culpa ou o problema está nos jogadores? Deixa aqui nos comentários que eu quero muito saber o que você pensa sobre isso. Se você gostou do vídeo, já sabe, né? Deixa o like, porque isso me ajuda demais. E se ainda não é inscrito no canal, se inscreve agora e ativa o sininho para não perder nenhuma notícia quente do futebol. Tamo junto e até a próxima.